Olá, bem-vindos à Black Friday Globo. Vamos apresentar e discutir as principais tendências e insights do comportamento do consumidor nesse ano e qual é o impacto disso para as marcas e os anunciantes em suas estratégias de comunicação. Vem com a gente que está só começando. Você jamais vai esquecer o que foi o ano de 2020. A necessidade de isolamento social provocou uma queda livre nos principais setores da economia e isso aconteceu no mundo todo. Abril e maio foram meses dificílimos. Depois, as medidas aprovadas pelo Congresso ajudaram a população mais carente, com o auxílio emergencial, propiciaram a manutenção do emprego de carteira assinada e empresas puderam contar com diferentes programas. Para nós aqui no Brasil, isso significou um gasto acima do orçamento de quase 600 bilhões de reais. Quando a recuperação começou a partir de junho, o comércio saiu na frente, enquanto os serviços não conseguiam melhorar a sua situação. Com as pessoas em casa, sem poder sair, se divertir, viajar, se cuidar, esses gastos reprimidos da família se voltaram para o consumo. O último trimestre de 2020 já mostrava que o Brasil estava na rota do crescimento, ainda que no ano a nossa economia tenha encolhido 4,2%. Por enquanto, nós já temos o resultado da economia nos primeiros 3 meses de 2021, considerando que foi o trimestre marcado pelo espalhamento da segunda onda da pandemia da Covid-19, o crescimento de 1,2% surpreendeu, ao ponto de economistas e bancos preverem para este ano um crescimento entre 4% e 5%. O comércio, mais uma vez, puxou a recuperação, a indústria veio atrás e só os serviços é que ainda estão com dificuldade de se recuperar, principalmente os que dependem de interação social. Mas um dado do setor de serviços é bem interessante. O subsetor que mais cresceu foi de cartões. O uso tanto do cartão de débito como de crédito é decorrência, claro, da maior atividade do comércio digital. E mostra também que os consumidores começaram a ficar mais confiantes para voltar às compras, parcelando e financiando em mais de 10 vezes a aquisição de bens mais caros. Se a recuperação da economia está acontecendo de uma forma relativamente rápida, não há analista que não condicione a manutenção de indicadores melhores à vacinação em massa. As compras de vacinas pelo governo estão mais consistentes. E se não houver contratempos, é bem possível que cheguemos a outubro com boa parte da população adulta vacinada com pelo menos a primeira dose. E aí já vai dar para sonhar com a vida voltando ao normal e com uma recuperação também do emprego. Em 2020, a Black Friday ocorreu em meio à pandemia e sob uma série de restrições de consumo, principalmente de produtos e serviços que dependem de ocasião e experimentação. Em 2021, o mercado voltará a apresentar crescimento, principalmente daquelas áreas que dependem mais de ocasiões como serviços, moda, turismo, etc. O varejo certamente tem uma previsão de crescimento para 2021, mas por conta do impacto que a pandemia gerou em outros setores, outras categorias vão ter um crescimento ainda maior. E para detalhar um pouco mais esse assunto, estamos aqui com o Henrique Simões, Head de Insights de Varejo da Globo. Henrique, chega mais. Conta pra gente então qual é a visão da Globo para Black Friday desse ano. Obrigado, Mônica. A gente preparou para esse ano um olhar para Black Friday que ele é baseado em 4 principais pilares. Então, como a Mônica comentou, muitos setores foram impactados no ano passado e alguns deles já começaram a se recuperar de forma mais rápida. Então, no final desse ano, no final de 2021, a gente deve ter alguns setores também voltando a ter um aquecimento um pouco maior, como ela comentou. Então, falando em aquecimento dos negócios, a gente vai ter mais categorias competindo também pelo bolso do consumidor, que é o bolso do varejo. Esse novo consumidor também, o grande tempo durante a pandemia, traz um novo consumidor que ele está mais preocupado com o planejamento, ele está mais exigente, mais consciente também dos seus direitos e dos seus deveres enquanto cidadão. E ele é um consumidor que ele também ele acabou mudando em função do longo tempo da pandemia, acabou mudando muitos dos seus hábitos. Então esse novo consumidor ele obriga que as marcas pensem na revisão das estratégias, que é o nosso terceiro pilar. Se todo esse cenário está modificando, não adianta mais a gente se comunicar da mesma maneira. Então a gente precisa se comunicar diferente
com esse consumidor. A gente pode observar que em 2020 os players com maturidade digital operaram com vantagem e conforto em função das tendências de transformações e dos negócios e circunstâncias provocadas pela pandemia. Em 2021, outros players de outras categorias que estiveram em segundo plano nesses últimos meses brigarão pelo bolso do consumidor, quer dizer, obrigarão a novas estratégias. Né? Exatamente. E aí, dentro desse contexto, né, que você acabou de comentar, a gente tem alguns dados que são super interessantes. Então, 57% dos consumidores afirmam que a vida financeira piorou muito em função da pandemia. Só que a gente já tem um pouco mais da metade que tem a expectativa de que a partir agora do início do segundo semestre, a sua situação comece a melhorar. Justamente com essa expectativa da vacina e vendo a recuperação, né? É com isso que a gente percebe como esses fatos fizeram o consumidor ressignificar as suas prioridades. Por exemplo, as áreas da vida que as pessoas mais diminuíram os gastos foram, óbvio, vestuário, educação, convênio médico e turismo. Nesse tema, vale nos aprofundar para entender melhor as categorias que tiveram esse impacto durante a pandemia. E a gente te mostra no detalhe. Pois é, temos aqui alguns números que eles trazem. A gente acabou de fazer essa pesquisa com os consumidores em maio e eles disseram quais foram as áreas onde eles cortaram completamente o gasto ou tiveram uma diminuição muito drástica. Então, o vestuário, ele impactou 62% das pessoas que começaram a comprar menos. Quando a gente vai para serviços de beleza, por exemplo, metade das pessoas praticamente foram impactadas. Mas não foi só isso, que depende de ocasião também, que obrigou as pessoas a gastarem um pouco menos. Muita gente, por mais que o comércio de essenciais tenha crescido bastante e tenha sido um dos protagonistas, né, em 2020, 26% das pessoas diminuíram os gastos com alimentos e bebidas. Então, muitos setores também devem passar por uma recuperação, inclusive esse de alimentos e bebidas. É como falar do impacto no segmento sem mencionar a transformação dos hábitos, dos comportamentos do consumidor, que levaram de fato a uma ressignificação do consumo. As adaptações na rotina diária, necessárias para enfrentar a pandemia, se prolongaram e muitas delas criaram novas rotinas, hábitos, questionamentos. No longo prazo, isso transforma a forma com que as pessoas se relacionam com tudo que consomem e com o significado que dão para cada aspecto da vida. Eu senti, Henrique, que eu mesma mudei hábitos de consumo. Fiquei impressionada quando eu fui fazer um balanço no final do ano e as coisas já não eram mais a mesma. Coisas que eu costumava consumir já tinham modificado, agora já era outra a prioridade. E avaliando o que dizem as consultorias de tendências, a gente verifica que existem 4 principais drivers de mudança ou de consolidação de comportamento. Os consumidores estão mais planejados, exigindo mais agilidade, mais praticidade. Estão mais conscientes do seu papel e mais criteriosos quanto à experiência de compra. Mas... Sim, a gente tem alguns dados, Mônica, que eles nos ajudam a ilustrar um pouco desse cenário. O primeiro deles mostra quanto das pessoas estão planejadas. Então, mais da metade das pessoas dizem que estão super planejadas quando vão às compras. Então, esperam, às vezes, acabar mais de um tipo de produto em casa para, se precisam ir na loja física, ir por uma única vez. Assim como você tem mais pessoas que compraram pela internet, mas não acham que a devolução é algo tão ágil. Então, as pessoas optaram por comprar muitas coisas online, mas o processo de devolução ainda precisa de muitas implementações para melhorar a experiência de compra dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes. Os consumidores também estão exigindo mais das marcas que elas se posicionam com relação ao cuidado com o meio ambiente, a questões sociais. Então, 86% das pessoas dizem que valorizam muito mais e valorizaram mais durante a pandemia marcas que se preocuparam com o meio ambiente. E por último, aqui tem um dado muito interessante que mostra como também existe uma busca pela qualidade, existe uma expectativa das próprias consultorias de tendências de um olhar para o hedonismo. Então, as pessoas olhando mais para a qualidade, nos gastos mais pessoais, dispostas a pagar um pouco mais por isso, se é um produto de qualidade, que isso é para 72% das pessoas. Algum prazer também, exatamente. Né? Bom, se tudo isso está mudando, então precisamos nos comunicar com os consumidores de uma outra maneira, mudando a realidade competitiva, com mais categorias brigando por posição na lista de prioridades do consumidor, mudando a forma com que as pessoas se relacionam com o consumo, sendo necessária a interpretação do novo cenário,
e reavaliação das estratégias, é necessário também entender que impactos isso tudo traz para a gestão de comunicação das marcas. Quando os aspectos técnicos da compra são supridos por tecnologia, que é cada vez mais comoditizada, como comunicamos o nosso valor enquanto marca? Conta pra gente, Henrique. Pois é, Mônica, esse aspecto da revisão das estratégias é muito importante. O que você comunicava anteriormente talvez não faça mais sentido. Então, o mercado de limpeza doméstica, por exemplo, o conceito de limpeza doméstica é outro. Antigamente a gente olhava, pouco mais de um ano, a gente olhava principalmente para fragrâncias e para alguns aspectos muito mais estéticos. Hoje, os produtos precisam matar bactéria, precisam ser super eficientes. Se antes a gente olhava para pessoas com máscaras dentro das lojas, isso comunicava perigo para a gente. Hoje isso comunica cuidado com o consumidor. Então, diante desse cenário, é muito importante que as marcas também olhem para essa mudança de comportamento do consumidor, porque eles vão exigir novos posicionamentos. E aí tem um dado interessante que é 30% das pessoas afirmam que durante a pandemia compraram produtos online, e aí você tem 24% das pessoas que pretendem manter esse hábito daqui para frente. Então, as pessoas estão também começando a aprender novas formas de ter contato com as marcas. E quando a gente avalia dessas mesmas pessoas o que elas começaram a fazer na pandemia e o que elas mais pretendem manter, o destaque está para aquelas tarefas mais íntimas. Então, passar tempo com a família, malhar em casa, estudar em casa, o cuidado com o lar, isso é muito mais importante em termos de manutenção do que necessariamente os hábitos específicos de consumo. Então, essa questão ainda é meio dúbia para o consumidor, é tudo muito novo. Então, vale a pena a gente depois olhar com cuidado essa pesquisa, que os nossos clientes vão poder olhar com cuidado para entender esse cenário. Item por item, né? Fica uma radiografia dessa mudança, né? Exatamente. Bom, com tudo isso que a gente disse, fica claro o tamanho da oportunidade que é estar na Black Friday. Mas, de fato, não dá para entrar nessa temporada sem estar munido de dados e entendendo a fundo a cabeça do consumidor, principalmente nesse tempo diferente que estamos vivendo. Foi justamente esse conhecimento que serviu de base para o time da Globo construir soluções respondendo a cada um desses desafios. Obrigada, Henrique, pela conversa. Eu que agradeço, Mônica. Obrigado. E vale reforçar que a partir de agora você pode navegar pela nossa plataforma. Aqui você encontra pesquisas exclusivas, depoimentos de mercado, conteúdos sobre live commerce, jornada multiplataforma, insights regionais e muito mais. É isso, gente. Obrigada. Vamos juntos bombar nessa Black Friday. Beijão e até a próxima.